Olá pessoal, tudo bom com vocês? Soraya Amaral na área para falar com vocês sobre... Ai gente, vocês já ouviram falar na Nova Zelândia? Pois é, eu conheço a Caroline Godinho desde 2016. A Carol... Ah, chegou a Carol aqui. Peraí. Pera. Fala galera, tudo bem? Opa, tá vendo a minha bagunça? Tá vendo a minha bagunça? Não vou nem mostrar a minha. Ah, mana, relaxa. Essa sou eu por trás das câmeras, bagunceira. Somos duas. Carol, que saudade! Caraca, gente, muito tempo. Saudade, hein? Quanto Grande. tempo, Carol, desde Uh, 2016, né? eu vim em 2017, mas em 2016 foi o nosso último contato, praticamente. Foi. Gente, seguinte, eu ia começar a falar aqui um pouquinho de você, aí pá, você entrou e aí foi parar na minha bagunça, tá tudo certo. Olha só, Carol, para quem tá chegando aqui na live, galera, hoje nós vamos falar sobre pandemia e a superação da Nova Zelândia. A Carol vai contar a experiência dela dentro desse bafafá que está rolando no mundo, tá? É um assunto É. super sério, mas nós vamos tentar descontrair aqui para não ficar aquela coisa pesada, aquela coisa, né, sem ritmo, porque nós temos ritmo, né, minha cara? E vamos lá. Pois é. Então, a Carol, ela é de Belém. Carol, você quer falar um pouquinho? É moradora da cidade de Christchurch. Eu fiquei aqui, ó, treinando, ó, pra você falar certíssimo. Ah, Lá na Nova então, Zelândia. eu sou de Belém do Pará e tô na minha terceira temporada na Nova Zelândia, a terceira vez que eu venho pra cá. Eu tive duas oportunidades de passar 9 meses em cada uma e agora na minha terceira vez eu tô há 3 anos e meio. E eu moro em Christchurch, que é a Igreja de Cristo, em uma única palavra, Christchurch. Yes. Carol, o que você está fazendo hoje aí na Nova Zelândia? Hoje eu trabalho com marketing numa escola de inglês. Uhum. Eu tinha um background, né, um passado de advogada e rompi com tudo isso e comecei a buscar novos caminhos e acabei fazendo um curso de business. Tive minhas sessões com a minha coach, né? A Soraya foi minha coach. Vai, Caroline, vai atrás dos teus sonhos. E aqui Vai, estou na Nova Carol, me Zelândia. joga! Fala, essa coach é Te doida. joga. É. Então, eu estou trabalhando hoje numa escola de inglês. Eu terminei meu curso de business e fui trabalhar com marketing numa escola. Eu faço parte da administração e marketing. Mas eu tenho algo muito mais importante que eu faço na Nova Zelândia, tá? Cara, eu Que já vi não me umas define. fotos tuas que eu fico toda vez assim, pô, um dia eu vou visitar a Carol, um dia eu vou visitar a Carol. Eu acho que eu já até te chamei, já conversei sobre isso, né? Porque eu vejo Sim. imagens maravilhosas da Nova Zelândia. O que é aquilo, Carol? Explica aí. Quando tu olha as fotos, pensa que eu estou viajando o tempo todo, mas isso tudo é na minha região, é na cidade que eu moro. Eu comecei ano passado um projeto de caminhar, né, trilhar 136 trilhas. Essas trilhas, elas estão no site do governo, Uhum. falando delas, quanto tempo dura, onde é que fica a localização, e elas estão todas espalhadas na cidade que eu moro. E eu comecei ano passado e já fiz 74 dessas trilhas. E algumas delas levam só 20 minutos, outras levam Aí a 3, Carol tá 4, 5 apaixonada. horas. E Apaixonada. aí é lindo, isso que me Olha, define depois agora dessa esse meu quarentena, projeto. com tanto de tempo que eu tô em casa, eu acho que eu vou ter que fazer um exercício físico para fazer uma trilha depois, porque, né, enfim. Carol, é o seguinte. 60 dias, Carol, em casa já. Tô pra ficar Não, mas louca. eu Às entendo vezes a gente dá isso uma surtadinha, né? A gente surta muito. junto com o governo, né? Com tudo que está acontecendo. Enfim. Sim. Carol, como é que o Brasil está sendo visto do outro lado do mundo? Olha, eu vou te Rapidinho, falar. rapidinho. Antes de falar do Brasil, vamos falar o seguinte. Fala um pouquinho da Nova Zelândia para quem está chegando, para quem está aqui com a gente. Fala um pouquinho e como é que e como é que está o cenário hoje. Aí a gente volta um Uhum. pouco a fita e fala do Brasil e fala dos desafios que a Nova Zelândia superou com a primeira Tá. ministra Jacinda Linda.
Linda. O que acontece é o seguinte, a Nova Zelândia passou 1 ou 2 semanas depois que tivemos os primeiros casos Se tiver para tomar, anotando, não. para ter uma atitude mais forte. Então, começou com a questão da limitação de entrada e saída de pessoas, solicitação de quarentena, que não era compulsória, era voluntária. E 1 semana depois que as primeiras medidas foram acontecendo, logo depois ela disse, não, a gente vai fechar tudo. Então, o que acontece? Aqui na Nova Zelândia, eles enumeram os níveis, vamos dizer, de emergência, né? São nível 4, é o máximo. O nível 3 estamos mais ou menos. O nível 2, estamos quase lá seguros. E o nível 1 conseguimos eliminar, estamos salvos e é isso. Então, o que aconteceu? Primeiro ela começou com uma medida de level 3, não era totalmente level 4. O que significava? Pessoas não irem tanto para a rua, as pessoas evitarem trabalhar no seu escritório, poderem trabalhar de casa. E começou algumas medidas sociais de não permitir pessoas com um grupo maior de 500 pessoas num determinado local, um evento, ou 100, e foi diminuindo. Só que o nível 3, ele passou para o nível 4 em menos de 1 semana. Me responde uma coisa, só uma pausa. Além de tanta gente Tá, pode fazer perguntas hoje. Como é claro. que a população se comportou nesse momento? Tipo, saindo do nível 3 para o nível 4, qual foi o comportamento da população? Eu vou te explicar primeiro o que significa esse nível 4, para te entender quanto isso afetou a população. O nível 4, em 1 semana, quando eles passam para o nível 4, fez com que praticamente todo mundo tivesse que ficar em casa. Então foi o lockdown, que eles chamam, que hoje a minha mãe até fala que no Brasil estão chamando lockdown, ela fala, mas isso é a palavra em inglês, não deveria ser lockdown. Enfim, então o que acontece? Aconteceu o lockdown. O que representou? Só supermercado, hospitais, farmácias, e a gente tem, sabe aquelas mercearias, eu não sei como as pessoas veem, mas aquela quitandinha, isso, que a gente chama as dairies. As dairies são as nossas quitandinhas aqui. Elas ficaram abertas. Fora isso, nem compra supermercado, takeaway, delivery, comida para você pegar, nada disso. Nem Burger King, drive-thru, nada ficou aberto. Você tinha que cozinhar. Então a galera teve que ficar em casa, trabalhar de casa, estudar de casa, e muita gente começou a passar a fazer compras online no supermercado. Eu passei, e ainda continuo fazendo, tudo online, eu não entro no supermercado. No máximo eu vou no pick-up. Você faz a ordem e vai lá e pega a tua compra. Tem uma galera aqui. Mas, uma galera mesmo, viu? No nível 3, nível 3, eles estavam na chamadinha de atenção, tipo, gente, vamos ficar mais em casa, né? Nível 4, lockdown. Lockdown. E aí, o que aconteceu? Nós ficamos por 5 semanas no lockdown. E eu te digo assim, que eu não tenho a estatística, a gente pode ir atrás de estatística, mas eu acredito, vindo para a tua pergunta, que pelo menos 80% a 90% da população inteira aderiu à decisão. Eles questionavam. Tem gente que questiona. Político no meio disso. Eles... Fala um pouquinho. Tem. O que acontece? Como em qualquer democracia, você vai ter opiniões diversas. Sim. Porém, até as pessoas com opiniões diversas seguiram as ordens. Então, você podia ver que mesmo as pessoas que dizem assim, o governo não pode fazer isso, estão dentro de casa, ficaram de quarentena. Quem foi para a rua e fez alguma coisa que não podia fazer, tipo reunião, a gente chamava que a gente tinha os nossos bubbles. São as nossas bolhas. A minha bolha é quem eu moro. Eu não podia ter uma outra bolha. Então, tinha gente que estava indo visitar alguém, indo ver a namorada, e isso não podia, tá? Então, foram pessoas que, quem quebrou a quarentena, foram pessoas, não só por questão política, acho que foi mais inconsequência, coisas de não tô nem aí para nada, mas em forma geral,
todo mundo praticamente, que foi o que ajudou a gente a erradicar praticamente o vírus, né? Carol, eu conversei com o Jonatas Passarelli, que mora na Inglaterra, em Londres, hoje. Eu conversei com o Juliano Calisto, que também é ex-comissário e tem dupla cidadania e mora na Itália. Foram lugares, assim, bem... que sofreram bastante. E confirmando, ratificando a sua fala, tudo aquilo que... O que aumentar... O que aconteceu para aumentar esses números? Foi exatamente a atitude da população de não de ficar nessa de boa, sabe? Ah, não está acontecendo, não vai chegar aqui, não sei o quê. E essa atitude fez com que as pessoas, os números aumentassem, números de contaminados e números de mortes, consequentemente. Sim. Tá, a população aderiu nível 4. E aí? Tá, nós passamos 5 semanas nesse nível 4. E foi bem desafiante. A única coisa que a gente podia fazer, além das pessoas que trabalhavam nesses locais chamados de essenciais, se você trabalha no supermercado, no hospital, na vendinha, claro que você podia trabalhar. O resto das pessoas ficaram em casa. E você podia sair da sua casa para fazer uma atividade física que não te colocasse em risco, não colocasse outro em risco e não fosse longe da tua casa. Então, dar uma caminhada no bairro podia, mas você tinha que estar a 2 metros de distância de alguém e não pegar o carro para ir dirigir, porque aqui, Soraya, é o país dos esportes radicais. Para a gente fazer uma atividade é ir para a montanha, é se arriscar, é fazer mountain bike, é descer a montanha de bicicleta. Jogar, né? De bungee jump. Então, isso tudo ficou. De paraquedas. Isso. Agora eu vou falar um pouquinho desse, quando aconteceu o nível 4, de um outro aspecto que eu acho que foi muito importante. Muitas empresas... Vai, que eu tô pergunta. ansiosa, é um monte de perguntas pra Carol, coitada. Carol, você sabe que o presidente da República liberou o uso de academias e salões de beleza. Ele disse que salões de beleza tem a ver com cuidados e higiene e academias tem a ver com saúde. Eu concordo com ele nesse quesito da saúde. Porém, no momento em que a pandemia se espalhou, em que pessoas estão morrendo e que nós somos, aqui no Brasil, um dos países mais preocupantes em relação ao número de mortos. Hoje eu acho que nós somos o 6º no ranking geral, né? E se eu não estou enganada, se eu estiver enganada, me corrija. Como é que a população atuou aí? O que o governo fez? A população esperou um pouco na hora que ela decretou lockdown, a primeira-ministra. O que aconteceu? Porque eu acho... Não, tudo foi fechado. Foi tudo fechado. Tudo foi fechado. Se não era farmácia, supermercado, hospital, nem atendimento, tipo assim, eu preciso ir num oftalmologista. Se não era emergência, se você não tinha os médicos de atendimento emergenciais, mas você não podia nem fazer consulta, era tudo online. Eu podia consultar meu psicólogo, meu médico por telefone ou online, só em caso de emergência. Olha, eu tô urinando sangue, tô com problema de dor crônica. Você poderia ter um atendimento. Fora isso, nem academia, nem esse mercado que eu te falo, nem restaurante para você comprar e pegar comida e levar. Durante 5 semanas, nós não tivemos isso. A galera teve que cozinhar. Quando acabou o nível 4, tinha filas quilométricas nos drive-thrus do McDonald's, Burger King, porque a galera estava desesperada, porque ficaram 5 semanas cozinhando. Só que eu quero botar um detalhe muito importante aqui, que é uma questão econômica, tá? A Nova Zelândia, as empresas, muitas vão quebrar, isso é fato, é um país que vive de turismo, porém o governo deu um benefício para quem estivesse trabalhando, ser mantido empregado, um subsídio. Então, o que aconteceu? Se a Soraya é uma dona de uma escola, que ela sabe que depois que a pandemia passasse, ela ia continuar com a escola dela, mas ela não tinha como fazer uma aula online, para que ela mantesse os quadros de funcionários dela e não demitisse, por 12 semanas o governo deu um subsídio mínimo se você trabalhava, porque aqui a gente paga por hora, né? Não é salário mínimo. Então, se você trabalha entre 20 e 40 horas, o governo bancou por 12 semanas $560.
por semana. Então, se o teu salário é US$ 1.000 por semana, tá? Vamos dizer, olha, eu ganho US$ 1.000 por semana. A empresa, ela teria, se você está trabalhando, ou o teu acordo com ele, seria lá, usa o dinheiro do governo e preenche para chegar aos US$ 1.000. Então, se o governo está dando 560, ele lhe daria 440, tá? Para dar os 1.000. Porém, existem acordos também, porque a Nova Zelândia é um país liberal. Então, teve casos que tiveram redução de contrato. O meu foi redução de contrato. Eu trabalhava de 40, passei a trabalhar 32. Porque o governo estava exigindo que pelo menos 80% do salário fosse pago para cada funcionário. Então, existiu essa situação de que o nível de desemprego não foi maior, porque ele é um número que está chegando a 17, 18%, se eu não estiver errada, muito mais alto do que na história da Nova Zelândia, de anos passados, por conta desse subsídio que o governo deu. E o subsídio ele foi para imigrante, para quem é estudante, quem tem work visa, para todo mundo. Eu não tenho direito a seguro-desemprego, porque eu não sou residente, eu tenho um work visa. Mas pelo fato de eu ter sido mantida empregada, eu tive direito ao subsídio do governo. E aí minha empresa, ela faz o diferencial para completar. Então, acho que isso foi um fato muito importante para a população se sentir segura. Então, mais um detalhe, Soraya, só para acabar aqui. Mesmo que tu não estivesse trabalhando, eu estava trabalhando de casa, tá? Eu passei as 7 semanas de trabalho de casa, porque a gente passou do nível 5 para o nível 4. E aí, desculpa, do nível 4 para o nível 3, o máximo é 4. Eu trabalhei 7 semanas dentro de casa e eu recebi meu salário. Mesmo que você não tinha como trabalhar, teu trabalho é como engenheiro físico, ou pedreiro, não tinha como trabalhar, tu ficaste recebendo, porque você não foi demitido. Então, acho que isso é um ponto muito importante Da que ajudou muito. segurança, né? Da Sim, segurança. É bem diferente do Brasil, que é um momento, esse momento da pandemia, aqui no Brasil, a gente pode perceber uma coisa: a classe média, a classe alta sofre, não sofre com discursos políticos, quer dizer, entra em guerras políticas, entra em um sofrimento até de saúde mental, que envolve a saúde mental, mas o classe C, D está sentindo a barriga doer, entendeu? Tipo, sente fome. Então, isso acaba gerando uma guerra. Aí vem alguém com um discurso prometendo mundos e fundos, porque você sabe que desde 2018 até agora não tivemos nenhum tipo de melhoras na economia, pelo contrário, né? Então, sim. agora na pandemia você vai ter que fazer isso porque o Brasil os brasileiros vão morrer de fome, os brasileiros não sei o quê. Isso a gente pode observar de forma muito real, que existe um discurso formado por trás disso, um discurso de uma guerra política, uma guerra que envolve uma guerra de interesses, onde apenas quem sai prejudicado é aquela classe que é iludida por esse discurso. Sim. Mas eu quero te colocar uma coisa, porque tu fizeste uma pergunta no meio da nossa comunicação sobre a questão de guerra política. Isso existe na Nova Zelândia. É importante as pessoas entenderem. A Jacinta Durante a passou quarentena. por isso, não foi? Sim, e continua passando. Existem grupos aqui, que ainda mais aquelas pessoas que têm aquela concepção de que o vírus é mentira, que isso é fictício, que é uma teoria de conspiração, irararara. Eu conheço pessoas no meu dia a dia que têm esse discurso e são daqui. E tem pessoas de oposição política que fazem um discurso completamente diferente. Então, é uma situação que tem em qualquer lugar do mundo, mas lógico que as proporções elas são diferentes. O Brasil é um país, nossa, que milhões de partidos, milhões de pessoas, são 200 milhões, nós somos apenas 4 aqui, né? 4 milhões, é completamente diferente. Então, até a questão partidária, ela não tem tantos grupos políticos, então, mas existe, tá? Esses tipos de reações só não teve pessoas fazendo carreata na rua, não teve pessoas dizendo não vou fazer a quarentena, então teve, mas as pessoas se manifestam verbalmente no Facebook, no Instagram, o que elas pensam. Sim, tem. Mas a aprovação é altíssima. Eu penso da seguinte forma, Carol, onde existe política, sempre haverão 2, 3, 4 lados diferentes, Sim. né? Sim. Pelo menos 3.
direita, esquerda e centro. Aí tem extrema de um lado, extrema, enfim. E aí as misturas, né? As orgias Isso. que se misturam. Mas, assim, eu acho que em uma sociedade madura, uma sociedade que pensa no bem de todos e em justiça social, a gente tem que pensar o seguinte: eu posso pensar diferente da Carol, mas quando eu vejo que a maioria está sendo prejudicada, está morrendo, não existem recursos na saúde, não temos recursos econômicos para sustentar um benefício de R$ 600 por mais de 3 meses. Gente, vamos tomar uma atitude, vamos negociar aqui, vamos, sei lá, vamos sentar, vamos ser maduros, vamos evitar que Sim, isso aconteça. Carol, sim. quando esse vírus veio lá da China, você bem falou agora há pouco que muitas pessoas pensaram que era uma teoria da conspiração, muitas pessoas pensaram que isso é bobeira, isso não vai acontecer. E em contrapartida a isso, o outro lado que estava ali com a Jacinda, que estava ali acreditando, né, que estava querendo mudar, como é que eles se comportavam diante disso? Olha, o que eu vou te falar é o seguinte: existiu um momento que eu acho que todo mundo pensou que era só uma gripezinha, tá? E a partir do momento que isso se tornou real, ela teve um suporte muito grande e ela tem um governo muito bem estruturado, sabe? E é assim, se você ver qualquer vídeo da Jacinda, você vê que ela é doce, maravilhosa, sorridente sempre, até nas piores perguntas que fazem para ele, mas ela é firme. Então as pessoas sentem segurança. Quando se falou, gente, vai ser preciso isso, eu acredito que existe uma confiança. Imagina, a gente já passou por vulcão, nós passamos por um atentado de um terrorista que matou várias pessoas e ela no governo. Então ela já demonstrou ao longo desse ano que uma mulher que tem uma filha, né, que tem um marido do lado, que governa o país, ela começou o governo dela grávida, né? Ela tem firmeza e ela tem atitude. Quando ela vem com uma proposta que não é baseada na opinião dela, mas com toda uma equipe de suporte, né, de cientistas, de pessoas que sabem o que estão fazendo, acredito que existe uma segurança da população em seguir. Eu acho que isso que é o que define mais as coisas terem dado certo. Primeiro, a gente tem uma líder de verdade. Temos uma primeira-ministra que é líder. E o povo sente a confiança. Mas existem várias situações. Vou te dar um exemplo. A questão das igrejas. Que agora, que tu perguntaste onde a gente está. Nós saímos do nível 4, passamos 5 semanas. Fomos para o nível 3 por 2 semanas. Nesse nível 3, o que aconteceu? A orientação do governo era: se você pode trabalhar de casa, continue a trabalhar de casa. E isso foram por 2 semanas. Então, se eu estava trabalhando de casa, continuar. Se você está estudando, então a orientação foi: fique se você pode. Agora, se seu emprego não te permite, né, a tua atividade. E algumas escolas abriram para... Por quê? Porque outras empresas começariam a funcionar. E aí eles dão espaço para que as crianças fossem para a escola. Mas as crianças que já legalmente podem se cuidar sozinhas, por exemplo, 14 anos já é legal, 16, não, as escolas não voltaram, nem a universidade. Ficamos 2 semanas nisso. Foi uma preparação para ver os resultados. E os números só caíram. Nós nunca passamos de 1.500 infectados, tá? Infectados. Quantos novos foram? Infectados. 20, no máximo 21, tá? Chocada. E assim, a população é o dobro da população de Belém, né? Como é que a Jacinda controlava, gente, a vida de todo mundo? Como é que ela fazia isso? Olha, acho que não tem essa coisa do controlar. A polícia, ela estava nas ruas. Se você saía de carro e eles pensavam assim, essa pessoa está indo ali na praia, que ela não deveria estar indo à praia, eu vou parar. Vamos dizer, a polícia parava para perguntar: Soraya, onde estava indo? Tu tinha que dizer: eu estou indo para o supermercado. Eu tenho o direito de ir. E no supermercado as pessoas tinham que ficar numa fila de 2 metros a 2 metros cada uma, esperar tantas pessoas entrarem e voltarem. Então, o único controle foi esse. Teve um feriado que as pessoas tentaram viajar, a polícia barrou. Então, existiam essas situações.
Mas a gente tem que... ainda mais na Nova Zelândia, que é um paraíso, né? Todo mundo faz esporte radical, então o pessoal pega o beco e vai para o meio do mato. Com certeza, as pessoas querem, né? Carol, eu percebi que o negócio era feio, porque você sabe que eu tenho uma história na aviação, né? 10 anos de aviação. Então, Sim. quando eu vi avião no solo, quando eu vi aeroporto fechado, eu falei, meu bem, eu sei muito bem como funciona a cabeça deles. Tipo, avião voando, dinheiro não encaixa. Avião parado, sim, desperdício total, dinheiro bem distante do que eles querem. E gasto muito alto. Quando eu vi avião no solo, aeroporto fechando, pessoal parando da aviação, eu falei, isso aí não é pouca coisa, não. E eu estava em Santarém. Eu falei, isso não é pouca coisa, isso vai dar uma M bem grande para o mundo todo. E eu silenciei e fiquei aguardando. Quando chegou em Portugal, nos Estados Unidos, eu falei, vai chegar aqui. Birosca vai chegar aqui. Só que eu não imaginei que nós... Tipo, eu não tinha noção que ia ser tão grande da forma que está, cara. Eu não tinha noção que ia contaminar, porque eu imaginava, pô, o brasileiro toma banho, o brasileiro é limpo, o brasileiro... Só que quando eu voltei de Santarém, em um voo que eu vim, e eu vi a tripulação, porque na época em que eu era comissária, a gente usava luva para tudo, para recolher, né, as coisas, as bandejas, não sei o que, não. E quando eu vi os comissários sem proteção nenhuma, eu falei, comissário de voo, que vai de um lado para o outro. Eu cheguei para o meu cunhado, que é médico, e disse assim, Rodrigo, eles são o maior grupo de transmissão que vai ter no mundo. Aí, não é o grupo de risco, é o grupo de transmissão. E aquilo me deu um pavor, e sabe que pavor atrai mais coisa, né? Na hora que eu estava lá pensando, aí o comissário, pum, espirra bem na minha direção. Falei, pronto, tô com coronavírus agora, peguei o coronavírus. Aí já fiquei até gripada, mano. Se foi emocional, se não foi, não sei o que. Eu sei que me deu uma gripe que eu fiquei caidíssima. Por 14 dias não tinha quem fizesse eu sair de casa. E eu tô há 60 dias em casa. Pode ser neurose, pode ser toque, não, pode ser o que for. Que bom, que fique em casa. Eu dei o meu jeito para trabalhar de casa e deixar assim, ó. Eu vou à farmácia, vou ao supermercado, volto. Para a rádio, o que eu faço? Eu envio áudios. Tô gravando. Tô fazendo assim. Tô falando com o pessoal pela chamada em vídeo. Eu acho que o mundo tá assim. E isso gera um cuidado e uma dúvida, né? Uma interrogação na minha cabeça, Carol. Será que as próximas relações vão ser, de fato, entre pessoas ou as relações serão mais digitais? Né? Porque você começa a perceber que aquela reunião importantíssima que não poderia ser inadiável, ela pode ser resolvida por um Zoom. Pelo aplicativo Zoom. Ou por um e-mail, sei lá, você descreve ali tudo no e-mail e vai e conversa depois pelo Zoom. E é isso. Então, como é que eu posso falar? Os escopos, você manda, você resolveu tudo no mundo digital. Aí eu pergunto, como é que vão ficar as relações? Sejam elas de trabalho, né, as afetivas, como é que você vai resolver isso tudo? Será que o mundo vai ficar mesmo mais humanizado? Aí, esses dias eu estava olhando um noticiário na França, uma notícia da França, na verdade, em que as pessoas estavam na Zara, sabe Zara? De roupa. Elas saíram, eu falei, será que tá vendendo máscara na Zara? Foi um pouco irônica, né? Esse humor um pouco sarcástico, assim, que muitas pessoas não gostam. Mas é porque você percebe, assim, sabe? Tipo, gente, a gente está vivendo uma pandemia, o mundo está virado de cabeça para baixo, né? Muitas pessoas morrendo, prioridades sendo invertida, não sei. De repente eu sou, né? De repente, sei lá, eu sou... Mas sabe, eu queria te comentar duas coisas, porque tu voltaste no início, né? Que tu foste alertada pelo que estava acontecendo da realidade através da aviação, que era o teu nicho. Sim. Mas eu quero te colocar a minha experiência. Conta. Eu moro com 2 chineses. Então, eu moro com uma chinesa e um chinês. Tá? Então, eles estavam passando por toda aquela situação, acompanhando diariamente, e um deles, ele sempre está no computador, a gente não tem quase nenhum contato.
Mas ela, eu tenho amizade, então eu via todo aquele sofrimento. Então eu fui me preparando. Antes de todo mundo entender o que estava acontecendo, eu já tinha máscara, eu já tinha todo o estoque disso. Não saí comprando que nem louca, mas toda semana, e durante 2 meses. Toda semana, quando a gente ia no supermercado, a gente comprava mais comida enlatada, mais coisa. Aí ela comprou um freezer, aí a gente comprou mais comida congelada. Então a gente não ficou em pânico. Mas a gente se protegeu, eu não precisei ir no supermercado, eu fazia compras de 15 dias, eu estava já toda certinha, acabou o álcool gel aqui, a gente já tinha. Então, assim, o fato de eu ter tido essa possibilidade de entender a realidade antes também me preparou para viver o que eu estava vivendo. Naquele momento de quarentena, no momento do nível 3, e agora a gente está no nível 2. Mas a minha grande preocupação sempre foi, e ela está acontecendo exatamente como me preocupava. E o Brasil? E as pessoas que eu amo no Brasil? Né, Soraya? Porque eu sou bem, né? Eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho família no Rio, tenho família em São Paulo, tenho família em Brasília. Então não é só Belém. Todo canto do Brasil praticamente eu tenho família. E eu me preocupando, meus pais. Então, desde o início, acho que eles entenderam quando a coisa realmente chegou no Brasil, que já está aí desde janeiro, né? Mas só ficou perceptível. Mas agora, exatamente. Eles entenderam e estão em casa, então eu estou tranquila com relação aos meus pais. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que não entenderam. Que, no meu ver, não é só a questão do vírus, porque ele vai passar para algumas pessoas, elas não vão sentir nada. Talvez só a perda do olfato, do paladar, mas outras vão ficar muito doentes, outras vão falecer, e o mais grave ainda não é só a perda dessas pessoas, pessoas que não têm o vírus vão falecer por outras doenças por não ter acesso à saúde. Porque o sistema de saúde fica inchado e você não consegue ter o atendimento. Então, essas pessoas que estão perdendo a vida é tanto pelo vírus como a total falta de estrutura do sistema. Com certeza. E essa é a minha preocupação do Brasil. E, infelizmente, está indo no caminho que eu já imaginava. Infelizmente. Carol, no início, lá em março, quando isso tudo começou a acontecer, eu fiquei imaginando assim, né? Será que o presidente Jair Bolsonaro é um gênio mesmo, né? E a gente aqui é tudo tonto, não tá, né? Os países todos, né? Eu comecei a pensar dessa forma. Eu digo, não, mas não pode, uma pessoa que faz isso. Aí vem, graças a Deus, o raciocínio lógico, crítico, e vem pai, situa a gente, fala, não, mas espera aí. Aí ele foi com um discurso furado lá na TV e tal. E, enfim, como é que o povo aí na Nova Zelândia vê, sem ser os brasileiros, tá? Que eu posso imaginar os brasileiros. Ótimo. Como é que o neozelandês, ele olha para o Brasil diante da nossa liderança, diante dos 3 ministros que já foram trocados no Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça também já foi ali. É um verdadeiro BBB, né? É um BBB da vida real. Sim. Enfim, como é que o neozelandês, ele... É assim mesmo, né, que fala neozelandês, é isso? Como é que o neozelandês, ele olha para o Brasil? Qual é a visão dele para o Brasil? Eu vou te dizer como é que eu fiquei sabendo disso, né? Porque, assim, a gente saiu... Essa semana que passou, quinta-feira da semana passada, nós saímos... Quinta-feira da semana passada? Isso. A última quinta-feira passamos do nível 3, saímos do nível 4, passamos do nível 3 e estamos no nível 2. Só para concluir minha anotação aqui. Vocês começaram no nível 3. Isso. As ações. Aí foram para o 4. Pode ser que tenha sido 2 e pro 3, eu não sei exatamente, mas foi assim, em uma semana saiu do alerta e foi pro 4 lockdown. Certo, beleza. E aí, saímos do 4, que é o máximo, o lockdown, passamos para o 3, ficamos 2 semanas e estamos agora no nível 2. O que significou isso? Significou que escolas estão abertas, que você já pode ir no supermercado, no restaurante. A vida está voltando a uma liberdade que a gente não tinha, porém com limitações. Quais são as limitações? Não pode ter reunião com mais de 10 pessoas numa sala. Não pode ter mais de tantas pessoas num restaurante.
Existem certas limitações, mas é praticamente como se tudo tivesse voltado ao normal, só que com limitações de pessoas. Por quê? Para saber, Soraya, você foi naquele restaurante naquele dia. Quando você chegar lá, você anota o seu nome, o horário que você foi, teu contato. Se alguém ali aparecer com vírus, eles vão tentar te localizar e saber e fazer a quarentena daquela galera. Porque apesar de só termos menos de 50 casos ativos hoje, dos 1.400 e pouco, só Menos. existem 50. Peraí, repete de novo. A Nova Zelândia toda tem menos de 50 casos ativos hoje. Isso, tá? Então, e eles estão sendo cuidados, estão sendo tratados. E há semanas a gente não tem um novo caso. Mas vai que por algum motivo eu pego o vírus e fui naquele restaurante no mesmo dia que você. Eles descobrem que eu fui contaminada. Então eles vão fazer toda a linha histórica para descobrir quem pode ter sido contaminado, tá? E aí nessa situação eu voltei a trabalhar no escritório, na escola. E quando eu cheguei lá, lógico, os funcionários. E aí, como foi a quarentena, como foi ficar em casa, a gente sempre fazia reunião online, como todo mundo. E a primeira coisa é, como é que tá a tua família no Brasil? Gente, que coisa que tá acontecendo lá? Que loucura é essa? Não vou nem falar o que chamam o presidente, porque eu sei que tem amigos meus que são defensores até a morte dele, até hoje, tenho amigos, e não quero entrar tanto na questão política, mas eu vou te dizer o que eles falam. Que é como pode acreditar ainda que é uma gripezinha, sabe, que desgoverno, não tem liderança, tá botando a população em risco. Isso de pessoas locais. Não estou falando de brasileiro nenhum. São pessoas. Até um amigo meu da igreja, que ele disse, agora vocês têm um presidente cristão. Eu falei, olha, eu não vou discutir sobre isso, porque carimbo de cristianidade, porque tu fez qualquer coisa, não existe. Eu sou cristã e eu sei disso. Espera para ver. Aí tu me conta a tua comemoração de que agora o Brasil tem um presidente cristão. Ele me mandou um link do jornal da Nova Zelândia falando das loucuras que o cara estava fazendo no Brasil. Aí eu falei, tá vendo? Então Ainda é mais bem, ou menos isso. olha, eu acho gratificante quando uma pessoa ela tem uma opinião e ela muda de opinião, porque graças a Deus, né, Carol, que a gente tem a oportunidade de mudar de opinião, mudar de Sim, ponto de vista. Isso é quando isso, principalmente quando isso vai nos acrescentar, isso vai mudar, isso vai fazer com que você reconheça. Eu acho que é até uma questão de humildade, né? Você reconhecer sim, que algo, sei lá, divergiu ali do que você imaginava que fosse, ou foi uma idealização, sei lá, alguma coisa sim, do tipo. Mas, enfim. E eles, eu acho que eles começam a sentir medo por nós, né? Tipo, sim. muitos que já passaram ficam olhando. Eu tenho curiosidade, sabe? Tem momentos assim da minha vida que eu gostaria de ser uma formiguinha para acompanhar determinadas posturas, sabe? Aí quando eu falei assim, rapaz, eu vou chamar a Carol para gravar uma live, porque a Carol está na Nova Zelândia e o negócio já Graças a Deus. aconteceu lá. Hoje a Nova Zelândia, acabei de saber por você, tem 50, menos de 50 casos Isso. O que acontece? monitorados. Todos os dias, a 1 hora da tarde, sai um update, como é que Uma seria? atualização. Uma atualização dos casos, de se alguém mais foi contaminado, porque aqui ainda tinha uma situação. Existe um número oficial e existe um número um pouco maior que ele vai se confirmando. Então, por exemplo, Soraya está contaminada. Ela tem 10 pessoas morando na casa dela. Nós contamos que 10 pessoas estão contaminadas e com o tempo é que vai sendo dito se você pegou ou não. Então, 1.400 é o número total, mas na verdade 1.200 foram testados e foi confirmado, tá? Então, hoje são menos de 50 casos ativos. Eu não vi o update de ontem, final de semana eu nem me ligo nisso. Certo. Mas há semanas que não existem novos casos. O que seria esse novo caso? Surgiu lá não sei aonde no país uma pessoa que nunca teve contato com A, B e C que já estão contaminados. Então, já tem semanas que não existem novos casos. Existe confirmação de um teste. Por exemplo, se o teste leva 7 dias para sair o resultado, então, no dia que eles dão os números, hoje foi confirmado que temos 5 casos, mas não quer dizer que seja novo.
é que tenha sido, o resultado saiu. É tudo muito organizado, Soraya. Ah, É coisa de outro mundo. Eu digo que eu vivo no meu paraíso. é isso Nova mesmo. Zelândia é meu paraíso. Além de ser um lugar maravilhoso, né? É um lugar Nossa. lindo, esportes radicais. É bom, você tem outra vida, né? Em questão de violência, no momento de pandemia, reduziu a violência ou Olha, acidentes? O que você tem para falar em olha. relação a isso? Eu não vou ter dados assim oficiais, mas o que eu Sim. posso dizer é que existia uma preocupação muito grande que o índice de suicídio seria aumentado, que o índice de violência doméstica teria crescido. O que eu li, não posso te dar números exatos, é que isso não teve uma variação gigantesca, tá? É lógico que deve ter tido, mesmo que as pessoas não se expusessem mais violência doméstica, porque as pessoas ficam mais juntas dentro de casa, né? A questão de depressão. Mas a Nova Zelândia tem uma estrutura muito grande de apoio. Você tem as organizações governamentais, você tem instituições, sabe, não governamentais que trabalham muito com a questão da depressão, porque é uma questão muito séria na Nova Zelândia, porque nós temos um dos maiores índices de depressão e suicídio no mundo. Esse é o dark E na side da Nova Nova Zelândia? Zelândia. Isso, violência doméstica e suicídio. Eu digo que o lado negro da Nova Zelândia. E eu não sei te explicar o porquê, aí a gente vai passar para estudos, análise, coisas que a gente nunca vai entender. Mas Aqui no Brasil, Carol, houve um momento e está tendo este momento em que a população se revolta contra a saúde, contra os médicos, enfim, porque acha que os eu vi. médicos estão com descaso, etc. E tal. Como é que o neozelandês olhava para o médico? Como é que ele... Nossa, sabe o que? Às 7 horas da noite, muita gente vai para as portas para aplaudir todos os funcionários, todas as pessoas que são do trabalho essencial. Desde as pessoas que fazem limpeza, desde as pessoas que estão trabalhando no mercado, as pessoas da saúde. A gente vê cada um deles como heróis. Eles são tratados como heróis aqui. Não existe essa coisa de. Um outro universo. É um universo paralelo. Eu te digo, assim, eles são tratados como heróis. E sempre, grupos no Facebook, a gente fala assim, para aplaudir a pessoa que trabalha no supermercado. Aí, um bando de gente comentando frases de amor, sabe, de respeito. É uma coisa linda. Linda. Existe uma diferença muito grande, né? Uma questão de mentalidade mesmo, de organização, de disciplina. Quando você fala sobre o comportamento do neozelandês, eu posso observar com muita tranquilidade a questão do foco, né? O neozelandês ele é focado. Se é para resolver isso aqui, vamos resolver isso aqui. Ponto, acabou. Então ninguém fica com picuinha, ninguém fica com briga. O foco é isso aqui. O foco é o vírus, então vamos acabar com o vírus. E depois nós vamos continuar sendo da oposição ou não, né? Nós vamos continuar fazendo nossas atividades, mais ou menos lavando a roupa suja do lado de fora. Mas agora o foco é esse aqui. Vamos cessar, vamos acabar. Quanto tempo durou desde a primeira ação que a primeira-ministra tomou no país até o momento em que se vive? Carol, quanto tempo? Acho que são 2 meses. Eu estava olhando isso aqui no site do governo. A primeira ação foi no dia 14 de março. Primeira ação dela. Pelo menos no site oficial do governo, que eles criaram um site só sobre o vírus. Então, todas as notícias vão para cá. A primeira notícia foi liberada sobre o assunto no dia 14, que era para tomar as decisões para proteger a saúde dos neozelandeses. COVID, né? COVID-19 e Govit New Zealand. Lá é um site que tem todas as informações. Todo dia sai alguma coisa. Orientação, novidades, número de casos, as decisões. Chegando à conclusão que o brasileiro é um povo muito mimado, que ele precisa colocar a culpa em alguém para poder se sentir... eu sou brasileira, por isso que eu estou falando isso, né? Para poder se sentir melhor. Tu também é brasileira e paraense. Eu estou falando isso por quê? Porque, olha só, 14 de março, 60 dias praticamente, é o tempo que eu estou em casa e que as coisas estão
né, correndo ainda de um lado para o outro aqui no Brasil. E é praticamente o período em que ela descobriu lá, que nós descobrimos aqui, e que, enfim, aqui não se sabe se está indo, se está no pico, se está caindo, na verdade está cada vez mais crescendo, a curva só cresce, né? O BBB que existe lá nos ministérios acontece e nada é feito. Enfim, agora colocaram outro senhor lá, né? Enfim, não vou falar de política aqui, que tu falou que tem um monte de seguidor aí que... Né? Eu também tenho, estão bem divididos, mas sabemos de quem também é nossa responsabilidade, cada um fazendo sua parte, mas precisamos de um líder que nos proporcione um pouco mais de segurança, né? Na questão... a questão econômica, a questão da saúde. Se o vírus que veio, que chegou para mostrar todos os outros problemas, vamos tratar primeiro do vírus e depois os outros problemas precisam ser resolvidos. Oi. Sabe o que acontece? É o discurso. O discurso aqui é que nenhuma vida valeria a pena perder por uma questão econômica. Mas tu então, sabes a por quê, maioria... né? Como você falou agora, vocês valorizam muito a vida, né? Sim. E a liderança, né? Porque se fosse o outro líder, que é o líder de oposição, ele não pensa da mesma forma, tá? E ele tem sempre feito os discursos dele, ele tem os seguidores dele, que é contra totalmente algumas coisas. Então, esse embate, ele existe, não é todo mundo que diz amém. Uhum. O que eu quero te dizer é o seguinte, o discurso dela e do governo dela é esse. O país é um país totalmente liberal, a relação de trabalho entre empregador e empregado é totalmente diferente do Brasil, as seguridades trabalhistas, pelo menos no papel existe no Brasil, aqui praticamente não existe, mas a questão do ser humano. E, infelizmente, as fatalidades que tiveram aqui foram de pessoas idosas. Existia uma contaminação num lar de idosos, e esses 20, 21, eu não sei ao certo agora, foram pessoas de sua 90% idosos. Mas o que ela quis dizer é que mesmo que sejam idosos, não vale a economia perder essas vidas. Porque eles são pais, eles são avós, eles são seres humanos, e eles são parte da sociedade. Então, a Nova Zelândia, ela tem uma líder que se preocupa. Eu aprendi uma coisa, quando você mora no exterior, que você lida com muitas culturas, a gente percebe mais a questão da generalização. Como tudo é muito generalizado. O brasileiro é assim, o neozelandês é assim, o americano, o norte-americano é assim. Na verdade, existe uma generalização que você pode dizer, maioria, uma grande parte, ou era a cultura originária, mas a gente tem, na verdade, muitas diferenças entre nós no nosso próprio país. E a mesma coisa acontece na Nova Zelândia. Então, existem pessoas, sim, que são completamente contra o que ela está fazendo, que preferem, que morra todos os velhinhos, não importa, e a economia continue, siga. Então, assim, é uma questão de liderança. Acho que ela é maravilhosa. Olha, eu não tenho muito ídolos na minha vida, acho que eu nunca tive, mas essa mulher, ela é tudo. Te juro. O jeito que ela fala, ela se posiciona, ela fala. Não, ela é maravilhosa. Não disso, de pessoas que se posicionem, não de... Enfim, né? Mas, Carol, vamos responder, vamos ver se tem pergunta. Gente, quem quiser fazer pergunta para Carol, tá liberado. Faz. Temos aí 10 minutos para fazer pergunta, para responder as perguntas, tá? Eu só queria te... Vai fazer a pergunta. Não, eu queria só dizer da questão da máscara, que a máscara não é a nossa realidade aqui. Ah, é? Engraçado, né? E eu tô dizendo, gente, não é para não parar de usar máscara, não. Usem. É porque como o país ele é tão pequeno em quantidade populacional, a gente tem como manter a distância física. Então, as pessoas que usam máscara aqui são as pessoas que não tem como ter essa distância física. Então, se você for no médico, provavelmente ele vai usar, se alguém for chegar perto de você. Mas você vai hoje em dia no supermercado, você vai num restaurante, ninguém usa máscara. Só algumas pessoas. Mas como os países que têm muita população, você não tem como manter essa separação física, tem que usar, né? E Carol, a Jacinda falava com a imprensa
Como é que ela se Todos os dias, reportava? 1 hora da tarde. Todos os dias, 1 hora da tarde. Ela faz live praticamente todos os dias da cama dela. Ela é um ser maravilhoso, gente. É de outro mundo. Ela é maravilhosa. Ela consegue ser bem popular, né? Aumenta a popularidade dela fazendo esse tipo de coisa, né? Vem mais uma, Nossa. E ela, tá? Ela vira, se lava a minha porta, que só tá o roupão e o negócio, pelo amor de Deus. Então, a Jamila fez uns comentários aqui, deixa eu ler, Carol. O professor Sérgio Menezes também fez. Cultura totalmente descomprometida aqui no Brasil. Gente, muito obrigada pela participação. Uma galera aqui, viu, Carol? que bacana. Eu vi É, meu amigo Hélio passando aí. a Manda um Jamila beijo falou, pro Hélio. realmente aqui no Brasil, acho que a gente estava falando ali inicialmente, né? Não aconteceu governança, estamos num desgoverno, mas prevaleceu a governança de uma líder lá na Nova Zelândia. Sim, sim. Aí o professor falou também governança, mandaram colação, consciência, a gente falando de saudade, Carol, devem ser teus amigos, que eu não conheço. Oh, Tivemos carnaval enquanto o mundo se prevenia. Saúdes do Egito, acho que é amigo seu, Carol. uh, Em, em Haiti, tipo Henrique, né? Eu acho alguém colocando aqui. Enfim. O pessoal tá rindo. Eu tenho certeza que o pessoal que tá rindo aqui é porque mostrou ali o roupão, a toalha pendurada atrás da porta. Gente, Ai, gente, a minha é tia. real. Calma, eu Eu tenho tô que quase parar tudo. assim daqui. Olha, para tudo que eu tô vendo minha tia na live, eu tenho que mandar um beijo para ela. Manda, por Tiliana, favor, mande um beijo para essa quem você daí é o quiser. meu suporte, minha filha. Essa daí, olha, que saudade, viu? Saudade dessa mulher, meu Deus do céu. Manda beijo para os seus amigos, mande beijo para os seus amigos, mande beijo para quem você quiser e a gente aguarda as perguntas. Carol, qual a maior lição nesse momento nesses 2 meses de pandemia que você atravessou de uma forma muito segura na Nova Zelândia? Qual que é a maior lição? Nossa, amiga, essa pergunta é filosófica, eu vou passar 10 horas para responder. Ah, mana, responde rápido, aquela assim, ó, tipo, 3 Tá, maior minutos. lição. Gente, eu não Valorização sei. da vida, o que que... Olha, acho que a maior lição é que a vida ela vale muito mais de uma questão econômica, porque mesmo com a economia quebrando, se você tem milionários, se eles forem solidários, você tem como manter as vidas. Então, eu acho que é um momento de solidariedade. Você tem astros de cinema que ganham 20 milhões em um mês. Pega esse dinheiro e ajuda as pessoas que não vão ter emprego por um tempo. Então, tem como balancear se a humanidade realmente se ajudar. Dinheiro existe aí. O dinheiro está aí. Ele está onde você imaginar tem dinheiro. É empresário, é ator, é cantor, que fica trilhardário porque as pessoas escutam as músicas deles. Então, era parar o mundo e dizer a vida é mais importante, como foi feito aqui, e as pessoas se ajudam, porque isso está acontecendo aqui, Soraya. Tem brasileiros, tem estrangeiros que estão sem emprego aqui e não têm direito ao seguro-desemprego. Então, o governo deu dinheiro para ONGs distribuir alimentação. E as pessoas estão ajudando uma outra. Assim como já estão sendo analisadas a possibilidade de dar um subsídio para essas pessoas também, já que elas estão aqui. Porque a comida já não é tão mais necessária, não é só essencial. Tem outras situações. Então, a vida vale muito mais do que dinheiro, isso é óbvio. E tem como fazer. Tem como Gente, fazer. isso na teoria, e ouvindo você, eu sonho que, sei lá, eu faço uma viagem assim de vez em quando, eu vou no mundo da lua e volto. E faz parte, é muito saudável para gente que sonha um pouco em fazer a diferença enfim, de trazer um pouco, sei lá, de alguma coisa diferente para o mundo, né? Sei lá. E a gente pode Sim. perceber que através da pandemia veio um espelho muito grande. Regina, Sérgia, Elaine Guimarães, Elaine Dias, Aldo, abraço para vocês. Então, a gente pode perceber muito bem que o espírito da colaboração, né? Aquilo que a gente já trabalhava desde 2014, 2015, falando sobre mindset, sobre mudança de mentalidade, a gente tem que se inspirar, tem que se trabalhar unido, tem que não sei o quê, onde o mundo está, né, devagar e sempre indo nesse sentido. Eu percebo que isso já é uma realidade em tantos outros países, né? Eu vi assim que empresas fazem treinamentos e vão lá para o Vale do Silício
para levar pessoas para mudar a mentalidade, mas para elas observarem como é que os locais vivem, como é que as pessoas lá vivem, né? Apenas para mudar a mentalidade. Mas, e o que é um sonho, assim? É fazer com que a colaboração mesmo, a união, ela se propague, né? E que as pessoas se sensibilizem. Mas o brasileiro ele não consegue enxergar, nem todos, tá? Mas uma grande parte não consegue enxergar que existe essa necessidade para poder para que essa mudança, para que as pessoas sobrevivam a isso tudo. Porque, neste momento, aqui no Brasil, para a grande maioria, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de superar a fome, é uma questão de superar a doença, é uma questão... Ninguém está seguro, porque junto disso vem outras doenças, né? Sejam elas mentais, o medo de se aproximar das pessoas, né? Esses dias falaram da polarização, porque eu fiz uma postagem sobre uma academia não, academias no Facebook, e a postagem foi para o meu grupo, onde a gente faz de vez em quando dá uma conversadinha muito sutil ali, e falaram sobre, acharam que eu estava polarizando. Mas por que, gente? Se você ouve o presidente falando de uma forma tão dura que as pessoas elas ouvem, a gente tem que, às vezes, dar um pé na porta para ver se a pessoa entende. Ei, gente, acorda, né? Sai daí, acorda. Porque, às vezes, as pessoas, né, elas têm essa conduta de eu gosto disso, eu só funciono dessa forma. Não, você pode funcionar de uma forma mais leve, mas se você não está entendendo da forma mais leve, você vai ter que entender de alguma forma. Sim. Gente, exatamente. Olha, eu tenho que dizer, mãe e pai, eles são meu suporte. Olha, meu pai que me incentiva a ser blogueira. Filha, vai ser blogueira, vai dividir a tua... Maria das Graças e o Jonatas. Ele ativou o Instagram só para estar hoje aqui, gente. É bom demais. Ei, eu vou salvar essa live, Carol. Sim, tu tem que salvar. Tá. Gente, um prazer conhecê-la pelo Instagram, viu? Ai, mas o que eu estava te falando o que acontece é o seguinte, eu vivo no minimalismo, só para te entender onde vai meu raciocínio, tá? Então eu tenho, por exemplo, 5 blusas que eu uso para o trabalho e são iguais. Eu tenho as roupas que eu vou para a igreja e eu sou minimalista. Lógico que tem um porquê. Eu moro mudando de cidade, mudando de casa há 20, 30 anos, né? Eu tô com 40 quase, mas já são 25 anos mudando mais de 30 vezes na minha vida. E eu me tornei minimalista. Mas nesse momento também eu vi o quanto a gente vive para ter coisas, que era um raciocínio que eu sempre tive já. A gente vive para ter mais. E o quanto esse ter mais vale mais do que as vidas. Então, quer dizer, a economia tem que continuar movendo porque eu preciso ter um carro melhor, em vez de parar a economia para que eu venda o meu carro e ajude aquela comunidade perto do meu pai. Então, é um pensamento que a gente para. Quando a gente fica em casa, para lá. Eu passei 7 semanas em casa cozinhando, que eu não sou a melhor chefe de cozinha, tá? Me virando. Eu digo, gente, economizei pra caraca em comida. Então a gente vive nesse estilo compulsivo de consumo. E a gente teve que parar. Rapidinho. O Instagram tá dando 2 minutos pra gente... 2 minutos não, agora 1 minuto e 53 segundos pra gente concluir aqui. Quer mandar um beijo? Tem alguma pergunta? Gente, eu quero mandar beijo pra todo mundo. E assim, tem pergunta sobre a Nova Zelândia? Fala pra Soraya que a gente faz um outro bate-papo semana que vem, mês que vem. Já fechamos. Sabe por quê? Porque tu foste parar na rádio aí na Nova Zelândia. Eu tô na rádio aqui, né? Enfim, a gente já tem eu digo assim que é um escopo do que a gente queria fazer lá atrás e veio vibrando para esse momento. Então tá indo, né? Com certeza. Aluna. E aí a gente pode gravar toda semana, Carol. E eu tenho um canal. Olha aí, galera. Também. A gente pode gravar e assim, tragam perguntas. Porque a Carol já está no futuro. Ela já passou pela pandemia. Totalmente. E nós... Não só nisso, né? Eu estou no domingo, vocês estão no sábado. Olha então, eu estou no futuro de todas as formas. No sábado à noite. A Carol já está no domingo lá na Nova Zelândia. Literalmente, ela está no futuro. Carol, eu só tenho a agradecer a você. Nós temos 50 segundos para encerrar. E que essa seja a primeira de tantas outras lives.
tá? Você é uma pessoa incrível, uma pessoa que o mundo só ganha te tendo nele e conhecendo o teu talento, bicho, porque tu é muito, 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 muito demais, tá bom? Um Oh, abraço coach. para você.